É quarta-feira, 27 de maio. Chegamos aos 147 dias do ano e faltam 219 para terminar 2020. Dia de Santo Agostinho de Cantuária. É também o dia do profissional liberal, dia do serviço de saúde, dia nacional da Mata Atlântica e o dia mundial dos meios de comunicação. Mais 4 centímetros foi quanto subiu o Rio Negro de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 7 centímetros. Já subiu 10 metros e 1 centímetro. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1860, Giuseppe Garibaldi inicia seu ataque a Palermo, na Sicília, como parte da unificação italiana. 1941, Segunda Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck é afundado no Atlântico Norte, matando quase 2.100 homens. Em 2016, Barack Obama é o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e conhecer Hibakusha. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Já começa a ficar claro, Paulo, tá nublado não, hoje tá bom o tempo aí, sem ameaça de chuva, pelo menos até o presente momento. A unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento bem na fronteira da zona norte com a zona leste da cidade, aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo. Pellegrini, e como é que foi a movimentação no IML durante a madrugada de hoje? Pois é, Paulo, noite e madrugada das mais tranquilas, sem registro de morte por violência. Quem está na permanência hoje é o Jefferson e nós conversávamos que a noite e madrugada foi muito tranquila, Paulo. Ninguém morreu por violência na cidade. Estamos falando da madrugada porque ontem aconteceram algumas mortes na cidade. Daqui a pouco o Pellegrini vai falar sobre isso. Esse homem que foi executado por dupla de motoqueiros no Alvorada, não é Pellegrini, outro que foi morto facadas em uma briga de Baubá aberto, Pellegrini. Brigaram lá no Novo Reino e ele terminou morrendo. Ele acabou morrendo, Paulo Guerra, após essa briga aí de um homem desconhecido. Ele recebeu uma facada e acabou morrendo. O que morreu lá no Alvorada é o Daniel, né? O primeiro nome dele foi divulgado, mas ele é muito conhecido lá na área do bairro do Alvorada por Pinguim. Ele foi abordado por 2 motoqueiros e morreu com 4 tiros espalhados pelo corpo. Nas matas do bairro da União da Vitória, os traficantes pegaram um rapaz e o levaram para uma área de mata, o amarraram. Ele estava ali, enquanto o Tribunal do Crime se reunia para decidir o que iriam fazer. Iriam executá-lo, não, Pellegrini? Sim, Paulo, segundo as informações da polícia, de acordo com as informações do sargento Reinaldo Neves, né, os policiais da 20ª SECOM foram informados que estava havendo essa situação numa área de mata, lá no final da Rua 15, Paulo, e foram até o local. O detalhe, Paulo, é que os policiais foram recebidos a bala e revidaram os tiros, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos se embrenharam na mata, mas a polícia ainda conseguiu salvar esse jovem que tem 23 anos de idade. Uma jovem de 23 anos estava grávida, ela queria abortar, tomou remédio, não conseguiu, terminou tendo bebê e ela, desesperada, pegou o bebê e jogou em cima do telhado da casa da vizinha, Pellegrini, no bairro do Alvorada. Pois é, Paulo, a situação se desenrolou bastante, né? Viralizou aí nas redes sociais e a criança ainda ficou 4 horas em cima do telhado. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Estamos aí nas ruas da cidade, Paulo, dizendo que o transporte coletivo opera na mais absoluta tranquilidade, área da zona norte e leste de Manaus, sem acidente de trânsito e semáforos funcionando. Paulo Guerra. Pelo menos até o presente momento, não é, Pellegrini? Pelo menos até agora. Tá bom, até daqui a pouco. 5h54 em Manaus. A proibição de corte de abastecimento de água em Manaus por inadimplência dos usuários foi prorrogada até o dia 30 de junho por conta da pandemia. O decreto já foi publicado no Diário Oficial do município. Prefeitura de Iranduba anuncia a flexibilização das medidas de prevenção à Covid-19 e cumprimento do acordo de reposição salarial firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos.
O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, anunciou na tarde de ontem que não vai prorrogar o prazo de isolamento social estabelecido em decreto municipal que vale até o próximo domingo, dia 31 de maio. Durante entrevista na própria residência, o prefeito disse que a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, poderão voltar a funcionar igrejas, restaurantes, lanchonetes, entre outros estabelecimentos, desde que cumpram os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. São eles: uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel para os frequentadores e distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas. Se você tem 20 mesas no seu estabelecimento, usa só 10, gente. Que as igrejas façam os seus cultos, façam as suas orações, mas mantendo a distância e com máscara, J. Tem que ter a máscara. Francisco Gomes alertou que as fiscalizações por parte das autoridades do município vão continuar para garantir o cumprimento das normas estabelecidas. Na ocasião, o prefeito de Iranduba também anunciou o pagamento da última parcela do acordo de reposição salarial aos servidores efetivos do município, negociado com o sindicato da categoria em 2018. Eu espero, graças a Deus, sair da minha gestão e sair de cabeça erguida. Eu consegui ajustar o salário do servidor público, que eles muito merecem um salário justo, e esse salário quem está dando é o prefeito Chico Doido. O vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Iranduba, Caio Amado, confirmou o cumprimento do acordo, que foi pago em 3 parcelas. Os salários estavam defasados, a tabela de progressão, tudo estava atrasado, defasado. Era 94%. E aí a gente conseguiu ainda com o Chico Doido 60%. Uma defasagem dos outros prefeitos. E o prefeito Chico Doido pagou a primeira em 2018, pagou a segunda em 2019 e agora o pagamento da terceira parcela feito com o nosso sindicato dos servidores públicos de Iranduba. Algo que os outros prefeitos não pagaram, o Chico Doido pagou. Para os servidores públicos da saúde e administração, níveis médio, técnico e superior. Para o Jornal da Manhã, J.R. Agora 5h57 em Manaus. Idealizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas, o Web Simpósio Desafios da Sustentabilidade Pós-Pandemia, reflexos na agenda global da ODS, terá a participação de 14 autoridades nacionais e internacionais que usarão das experiências em suas respectivas áreas para discutir acerca desse relevante tema no momento atual. Com a abertura do presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, o Web Simpósio acontecerá no dia 5 de junho, às 10 horas, horário oficial de Brasília, 9 em Manaus, e será transmitido ao vivo pelo portal do TCE e pelas redes sociais da Corte de Contas, YouTube, Facebook e Instagram. Um grupo de prefeitos do estado do Amazonas que defende o adiamento das eleições municipais e a unificação dos mandatos de prefeitos e vereadores para 2022 sugeriu, por meio de carta aberta encaminhada ao Congresso Nacional ontem, uma eleição geral com os demais cargos eletivos estaduais e federais. A iniciativa, capitaneada pelo prefeito de Maués, Júnior Leite, do MDB, que também é presidente da Associação Amazonense de Municípios, diz que o principal motivo para a solicitação de mudança do pleito, ainda sem data definida, seria os problemas causados pela pandemia de Covid-19 em diversos setores da sociedade. O senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, comemorou a aprovação ontem de mais 3 projetos importantes para reduzir o impacto da pandemia do coronavírus no Brasil. O PL 2324/20 obriga hospitais privados a cederem leitos desocupados de UTI para pacientes do SUS com Covid-19 ou síndrome respiratória aguda grave. O PL 1543/20 prorroga por 1 ano dívidas de agricultores familiares e o PL 2178/20 garante transporte segregado a cuidadores de pessoas com deficiência. 6h02 em Manaus. A pedido da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho, uma medida liminar expedida ontem suspendeu por 14 dias as atividades da empresa Eneva, exploradora de gás do Campo do Azulão,
localizado entre os municípios de Silves e Itapiranga. A liminar, que atende ao pleito das 3 instituições, determina a manutenção do pagamento dos salários dos empregados diretos e indiretos terceirizados vinculados ao campo do Azulão enquanto durar a suspensão. Também impõe a higienização e descontaminação de toda a unidade durante a interrupção dos trabalhos. A ação civil pública é assinada pelos defensores públicos Bruno Fiorim e Murilo Monte e pelo promotor Daniel Menezes, e ainda os procuradores do MPT, Adriana Coutrin e Josinei Dourado. O governador Wilson Lima nomeou ontem o médico paulista Thales Skincariol como titular da Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da capital, ligada à Secretaria de Saúde do Estado. O cargo era ocupado pelo médico amazonense Ítalo Vale Cortes, que havia assumido no dia 23 de abril. Thales Skincariol atualmente era o diretor do Hospital de Campanha Newton Lins. Os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino têm até esta quarta-feira para realizar as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem do Ministério da Educação. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto orienta que, mesmo sem data definida para a realização das provas nesse momento, o importante é garantir as inscrições no processo que dá acesso às universidades públicas do país. Na rede estadual, mais de 66 mil estudantes estão matriculados na 3ª série do ensino médio e em fase de prestar o exame. Alunos da rede pública de ensino não precisam pagar a taxa de inscrição. Aqueles que ainda não fizeram suas inscrições poderão realizá-las até às 22h50 desta quarta-feira pelo horário de Manaus. Com a pandemia do novo coronavírus, as provas que ocorreriam em novembro foram adiadas de 30 a 60 dias para as versões impressa e digital. 6h05. O Festival Folclórico de Parintins será adiado por conta da pandemia e nova data para sua realização ainda vai ser definida pelas agremiações em conjunto com a Prefeitura do município e a Secretaria de Cultura. O Festival Folclórico de Parintins seria realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para descentralizar o pagamento do auxílio emergencial no Amazonas, autorizando o saque do benefício em outros bancos e não apenas na Caixa Econômica Federal. O objetivo é reduzir a disseminação do novo coronavírus e oferecer condições mais dignas à população amazonense para requerer e sacar o benefício. A ação civil pública pede ainda que a Justiça Federal determine à União, a Caixa Econômica e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Dataprev a adoção de medidas para corrigir irregularidades no processo de requerimento, análise e pagamento do auxílio emergencial instituído pela Lei número 13.982/20. O governador Wilson Lima assina nesta quarta-feira a ordem de serviço para início das obras de recuperação da infraestrutura do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. Será a primeira grande intervenção na maior unidade hospitalar da Zona Leste de Manaus e que é referência em politraumatismo e neurocirurgia. O investimento é da ordem de 15,4 milhões. E o governador e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inauguraram nesta terça-feira a primeira ala hospitalar do Brasil para tratamento de pacientes indígenas com o novo coronavírus. O espaço foi montado no Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins, que oferecerá 53 leitos exclusivos para indígenas e atendimento humanizado de acordo com cada etnia. Wilson Lima disse que o estado do Amazonas tem a maior população indígena do país e a montagem dessa ala ajuda em muito essas populações tradicionais. O estado do Amazonas tem a maior população indígena do país e a montagem desse hospital aqui ajuda em muito a atender essas populações tradicionais, esses nossos irmãos que agora estão sofrendo com Covid-19. Esse é um trabalho que faz parte daquela parceria do governo do estado e com o governo federal, que tem uma parcela significativa na montagem dessa estrutura. Para abrir os leitos, o governo federal enviou 20 respiradores para o Hospital de Combate administrado pelo estado.
Durante a visita à ala, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou os esforços do governo do Amazonas para ampliar a assistência às populações indígenas locais, principalmente do interior. Acredito que isso vai ser realmente um marco na nossa virada do combate ao Covid. Espaço reservado, capacidade de atendimento e nessa etapa onde a capital já cumpriu a sua grande missão e agora nós temos que apoiar o interior, nessa etapa a gente vai ter capacidade de receber o pessoal do interior, que na sua maioria são indígenas, num local preparado para eles, na sua cultura, na sua essência como povo indígena. A inauguração também contou com a presença do titular da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Silva, da secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, e de lideranças indígenas. A ala indígena do Hospital de Combate à Covid-19 disponibilizará 33 leitos clínicos e 20 de alta complexidade. Com isso, a unidade de referência para o novo coronavírus, inaugurada no dia 18 de abril, passa a contar com 148 leitos no total. Segundo a secretária Simone Papais, as transferências para a ala vão ser realizadas por meio da Central de Regulação do Amazonas. A sequência do fluxo de cessão de vaga, ela vem pela prioridade da gravidade da doença do paciente, e essa ala com os leitos de alta complexidade e os leitos clínicos, elas vão ser direcionadas para o povo indígena. Para proporcionar uma melhor adaptação dos indígenas ao tratamento hospitalar, o local contará com espaço destinado a um pajé, para que também seja oferecido aos pacientes o acompanhamento tradicional conforme cada cultura, além dos protocolos médicos convencionais. A técnica de enfermagem Wanda Ortega, da etnia Oitoto, conheceu as instalações e destacou a importância da iniciativa. A gente está na expectativa de que consiga se atender esse indígena da melhor forma possível para minimizar esses impactos do Covid na vida dos nossos povos. O Amazonas registrou 1.667 novos casos da Covid-19 nesta terça-feira. Com isso, o total de casos confirmados do novo coronavírus no estado é de 31.949, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O número de mortes é 1.852. O número de mortes por Covid-19 no Amazonas deve chegar a 3.194 no começo de agosto, de acordo com uma previsão do Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação, ligado à Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, a projeção anterior era de 5.039. Em todo o Brasil, o número de mortes pela doença deve passar de 125 mil. No ranking dos estados brasileiros, o Amazonas aparece na 7ª posição, com a maior ocorrência de óbitos. O governo do Amazonas revoga a suspensão de transporte intermunicipal e interestadual terrestre. O governo do Amazonas revogou o artigo 7º do decreto número 42.278 de 13 de maio de 2020, que suspendia o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus públicos e privados, vans e similares, táxis e transporte por aplicativo, inclusive os compartilhados e os tipo lotação, resguardando as exceções. A revogação foi feita com base na recomendação da Procuradoria-Geral do Estado de que o governo acatasse decisão do Poder Judiciário Federal, que determinou a descontinuidade de práticas e qualquer conduta que interfira no livre tráfego de pessoas e coisas entre os municípios, a exemplo da colocação de barreiras sanitárias e fechamento de rodovias federais. A partir de hoje, portanto, os ônibus e táxis dos municípios da região metropolitana, a exemplo de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, entre outros, voltarão a circular entre essas cidades e a capital do estado. A Procuradoria-Geral do Estado informa, no entanto, que vai recorrer da decisão, visando as medidas que garantem a redução da proliferação do novo coronavírus e a saúde da população. 6:12. O governador Wilson Lima confirmou a reabertura gradual do comércio a partir do dia 1º de junho. A confirmação foi feita na manhã de ontem durante a inauguração da primeira ala hospitalar do Brasil para tratamento de pacientes indígenas com o novo coronavírus.
A medida vale somente para a capital, é bom lembrar. No interior, segundo o governador, o retorno das atividades fica a critério de cada prefeito. Com relação à abertura gradual do comércio, que nós vamos implementar a partir do dia 1º de junho, isso vai valer só para a capital. Com relação ao interior, os prefeitos vão definir quando isso é mais oportuno ser feito, de acordo com a realidade de cada região, de acordo com a realidade de cada cidade, levando em consideração a dinâmica social e os números de Covid, os casos de contaminação, disse o governador. O prefeito Arthur Virgílio Neto pediu cautela quanto à reabertura do comércio na capital durante o período de pandemia. Não vamos criar nas pessoas uma falsa ilusão de que tudo que for para a rua estará empregado, disse o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais sobre a retomada gradual de atividade prevista pelo governo estadual para o próximo dia 1º de junho. A afirmação foi dada após o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, declarar que teme uma nova onda de Covid aqui em Manaus. O prefeito acrescentou ainda que as aulas presenciais na rede municipal só devem retornar em agosto deste ano, se tudo ocorrer bem. Segundo Arthur, as medidas de prevenção, como distanciamento e isolamento social entre servidores municipais, vão continuar. Além disso, novas atitudes serão tomadas. E o que chama atenção é a afirmativa do prefeito de que as aulas presenciais na rede municipal só devem retornar em agosto. Polícia. A Polícia Civil, com as equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, prendeu em flagrante no início da tarde de ontem, por volta das 12h30, Adriana Lima da Cunha, de 23 anos, autora de aborto e homicídio, ambos tentados. A jovem, após tentar aborto, deu à luz a um bebê do sexo feminino e jogou ele no telhado da casa ao lado de onde ela morava, na rua Antônio Figueiredo, segunda etapa, no bairro Alvorada. A delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA e que coordenou a ação, informou que os policiais civis, após serem acionados, iniciaram as diligências em torno do caso e conseguiram identificar a mãe do bebê, bem como localizá-la. Adriana foi encontrada nas dependências de uma maternidade na rede estadual de saúde, na zona Centro-Sul. E, de acordo com a titular da DEPCA, no momento em que Adriana avistou a equipe da especializada, ainda tentou fugir da unidade hospitalar. Conforme Joyce Coelho, na delegacia, Adriana, no primeiro momento, negou que o bebê seria dela, mas depois confessou que tomou remédio para abortar a criança e, após dar à luz nesta madrugada de ontem, por volta das 2h, ela jogou o bebê no telhado da casa vizinha pelo basculante. Adriana informou em depoimento que não sabia que estava grávida e que tinha tomado um chá, pois estava sentindo dores. No entanto, encontramos outra versão, porque ela realmente ingeriu alguma medicação que precipitou o parto com a finalidade do aborto. Ficou constatado que os familiares de Adriana não sabiam da gravidez dela. Adriana alegou que quando percebeu que estava tendo uma criança, se assustou, pegou a bebê por impulso e acabou jogando a recém-nascida, disse Coelho. A titular da DEPCA destacou que os médicos da maternidade Alvorada informaram que o bebê tinha cerca de 37 semanas e estava pesando pouco mais de 2 quilos. Foi resgatado por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária por volta das 10h30 da manhã. Os militares foram acionados por populares que informaram que havia um feto no telhado de uma casa naquela área da cidade. Chegando ao local, foi constatado que o bebê ainda estava vivo. Os policiais militares levaram a recém-nascida para a maternidade do bairro do Alvorada. 6h18. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. E atenção, mais uma tentativa de assalto e por pouco o bandido não era linchado. Paulo Guerra, Rio 20, no Jornal da Manhã, um homem que não teve o nome revelado foi cometer um assalto. Daí chegaram os policiais da 27ª SICOM. Antes salvou a vida dele, viu, Paulo? É que populares, após ele cometer o assalto, pegaram esse bandido e deram-lhe uma pisa. Eram murros, chutes, socos, pontapés, alguns bofetes e pauladas.
Toma, desgraçado, apanhou e apanhou muito. Os populares deram-lhe uma verdadeira pisa. E se não é a chegada rápida dos policiais da área lá do Nova Cidade, ele teria acabado aí morrendo na mão dos revoltados populares que pegaram esse assaltante e deram uma pisa. Quem fez bonito foi o pessoal lá da Jonatas Pedrosa, na Praça 14. E aí, meu bandido quer assaltar? Vai assaltar lá na Jonatas Pedrosa, vai ali na área da Praça 14. Vai lá pra te ver o que acontece. Coisa boa foi o que fizeram ali os moradores da Praça 14. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um bandido desgraçado, ordinário. Ele bateu em sua própria mamãe. Ele também não teve o nome divulgador, que tristeza. Esse bandido de 20 anos de idade foi preso, Paulo Guerra, após agredir a mãe e o irmão na casa onde moravam lá na Avenida 7 de Setembro. Onde ele morava, agora já foi preso. Isso lá na rua 7 de Setembro, no bairro Nova Vitória, na área da zona leste da cidade. De acordo com a polícia, além da agressão física, o homem chegou a ameaçar tocar fogo na casa da mãe. Ele queria tocar fogo na casa de sua mamãe, enquanto tanta gente ajuda sua mamãe, compra uma casa, ajuda a mamãe. Esse desgraçado aí queria bateu na mãe, né? E bateu no irmão e ainda queria atirar fogo na casa. Desgraçado, esse sim merece partir dessa para pior. Tomara que o Coronga pegue ele para ele ver o que é bom, meu amigo. Ai, Pelegrini, não fala assim. Então leva ele lá para perto da tua mãe. Se ele bateu na mãe dele, imagina na mãe dos outros. Tomara que esse sim parta dessa para pior. Bandido, rapaz, o cara bateu na própria mãe. Imagina em ti. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No município de Itacoatiara, a Força Tática fez ontem várias incursões em comunidades. A Polícia Militar lá na área do município de Itacoatiara vem trabalhando forte a fim de diminuir a criminalidade. Ontem recebi vídeos da polícia indo de lancha até as comunidades para fazer o melhor policiamento. Esse mesmo exemplo que está acontecendo lá em Itacoatiara poderia muito bem acontecer aqui no município de Iranduba, né? Porque não tem isso, não tem aquilo, por que Itacoatiara dá e por que no Iranduba não dá? Itacoatiara o pessoal tem que ir de lancha, o policial tem que se arrebentar e vai assim mesmo. Já em Iranduba o negócio tá devagar demais. Quem tá fazendo graça são os bandidos nas comunidades do município de Iranduba. Polícia no Iranduba! Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a Rádio Difusora já informou no Jornal da Manhã, já comentou hoje Paulo Guerra no nosso primeiro momento. Paulo Guerra trazia informação que um jovem escapou da morte no Tribunal do Crime ao ser salvo pela polícia. Um rapaz de 23 anos escapou de ser morto após ser salvo pela polícia. Isso aconteceu à noite de ontem no bairro União da Vitória, onde o homem foi encontrado amarrado, amordaçado em uma área de mata no final da Rua 15. A polícia foi informada e se deslocou até o local e foi recebida a bala. Daí a polícia revidou e os bandidos covardes se embrenharam na mata. Rapaz, tudo metido quando estão armados, não sei o quê. Quando a polícia chega, vão tudo correndo pro meio da mata. Bando de covardes lá na área do bairro União da Vitória. Eles se embrenharam na mata e a polícia conseguiu salvar o rapaz que já estava prestes a ser assassinado. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nos chega também várias informações do comandante da ROCAM, que sempre nos passa as informações, dizendo que a ROCAM, mais uma vez, tirando aí armas de circulação, batendo recordes de apreensão de armas, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã? Muitas pessoas armadas. A polícia nos primeiros meses aí do ano, nos primeiros 4 meses do ano, já tem aí um número recorde de apreensão de armas na cidade. São pessoas
que andam armadas no dia de ontem. Por exemplo, até um fuzil foi encontrado com elementos que estavam no carro. Você já pensou, bandidos armados com fuzil na cidade? Quem diria, né? Mas a polícia está na rua, está combatendo esse tipo de ação e está logrando êxito, com certeza. Parabéns aí ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Ayrton Norte. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O passarinho da morte. Na noite e madrugada, o passarinho da morte, graças ao grande trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, não sobrevoou a cidade a noite de ontem. Ou seja, ninguém morreu por violência, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por violência. Noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante o dia de ontem, em plena luz do dia, um homem foi barbaramente assassinado, foi barbaramente morto a tiros, foi lá no bairro do Alvorada, e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro do Alvorada. Paulo Guerra, nesse momento, um homem conhecido como Daniel, aproximadamente 25 anos de idade. O Daniel, o famoso pinguim lá do Alvorada. Sabe o pinguim do Alvorada? Ele morreu. E foi assim, o pinguim estava tranquilo andando lá pela Rua 7, no bairro do Alvorada. Ele arrastava o chinelo. Andava, aquelas pessoas que não sabem andar de Havaiana, que nem eu. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava caminhando tranquilamente, ele estava alegre, ele estava feliz, ele não sabia, mas estava prestes a morrer. É que dois homens em uma moto de placa não identificada, já estavam esperando o pinguim passar, e quando ele passou pela Rua 7, foi abordado pelos assassinos, e o homem que estava na garupa pulou da moto e disparou dois balaços na cabeça da vítima, que foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto em estado gravíssimo. Minutos após chegar no 28 de agosto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local do crime. Delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando o caso. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um morador de rua que não teve o nome, não tem um nome conhecido, foi assassinado na ponta de uma faca. Tudo aconteceu no bairro Novo Reino, área da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes, ele estava num bar. O outro homem que o assassinou, esse homem misterioso, também estava no bar. Houve uma discussão, houve uma briga e o morador de rua acabou levando uma facada nas costas. Não se sabe ainda a motivação do crime, nem tampouco quem foi que o assassinou. Entretanto, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Departamento de Perícia Técnica Científica também esteve no local. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes, o crime aconteceu em um bar, rapaz, não pode abrir bar, eles estavam bebendo com o barzão aberto, tocando música lá na área do bairro Novo Reino, na área da zona leste da cidade. E o show não parou não, sabe, Paulo? Na hora que o corpo estava sendo removido
Fernando Mendes cantava: eu vou tirar você desse lugar, eu vou tirar você para viver. Aí estava tocando alto e o corpo sendo removido. Na hora que estava sendo removido, estava trancando a porta do carro do IML. Eu vou tirar você desse lugar. Quem tirou ele daquele lugar foi a morte. Cuidado com a bebedeira, tá proibido, mas ainda assim tem gente morrendo em bar, em briga de bar na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, à noite e madrugada foi tranquila, como já disse, e no bairro Novo Reino, onde o homem foi assassinado na ponta de uma faca, sobrevoou o passarinho da morte que assobiava. De Fernando Mendes, a morte foi quem tirou ele daquele lugar. É contigo, Paulo Guerra. Peregrini, ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Federal está cumprindo nesse instante mandados de busca e apreensão no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news. Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão no âmbito do procedimento presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná e em Santa Catarina. A abertura de inquérito criminal para apurar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honorabilidade, a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros e familiares foi aberta em março de 2019 pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Toffoli nomeou Moraes como instrutor desse processo. É uma informação que chega neste instante. 6h31 em Manaus. Josué Filho está na linha. Eu vou conversar com o Josué Filho aqui sobre o fim do isolamento, pelo menos parcial, né, Josué? Bom dia. Bom dia, Paulo. E tem que ser, né, Paulo? Igual o samba, né? Devagar eu vou longe, devagar eu chego lá. Muito bom dia aos amigos do Jornal da Manhã, da Difusora. Uma tradição do rádio. Aproveito, Paulo, para te cumprimentar, como eu tenho feito todas as tardes, pelo teu magnífico trabalho presencial. Paulo, a frequência é interessante, ela faz andamentos, ou seja, mudanças, larga um pouco mais a corda de 15 em 15 dias, exceto do dia 15 de junho ao 13 de julho, que serão 28 dias. Então o governo está sendo prudencial, cadenciado, e todas essas restrições que vão haver, Paulo, são de ordem numeral, ou seja, não vai entrar todo mundo no shopping ao mesmo tempo. 2, aquele aparelho moderno de tirar a temperatura, que eu acho um super termômetro, estará funcionando, e o álcool gel não só para o cliente, como também para o lojista, né? E nessa primeira etapa, ou seja, 15 dias, só estarão abertos os shoppings, tudo com restrição de entrada, de higiene. O comércio de rua agora é comércio de rua. Antigamente era marreteiro, passou para camelô, agora é comércio de rua. E as lojas, né, de um modo geral, do comércio. Aí Paulo, lá no 15º dia, abrirão somente as praças de alimentação, que geralmente são dentro dos próprios shopping, os bares e os restaurantes. Aí, Paulo, passa 28 dias nesse esquema inicial. Vamos lá para 13 de julho, que aí vem academias e escolas. Dia 27, 14 dias depois, cabeleireiros e similares. E as aulas, Paulo, e previstas para o dia 10 de agosto, escolas, universidades, creches. Eu gostei, Paulo. Gostei muito, e acho que o prudencial aí é que é o legal. Porque se apressar muito, como o governador disse, depois tem que recuar. Então eu acho que está excelente. Só faria uma modificação para liberar as aulas também lentamente. Não libera todos os cursos. Libera inicialmente só de criança, porque as mães, Paulo, estão tudo estressadas. Louca com os meninos em casa, entendeu? Elas não sabem fazer a tarefa por ele, não tem computador, não tem impressora. Aula online para gente menininho de 7 a 11 anos é meio difícil. Já os outros podem ficar para mais tarde.
Eu não tenho dúvida que o ano letivo vai entrar por dezembro adentro, né? Talvez até janeiro. Mas a princípio, Paulo, eu dou uma nota muito boa, acho que foi prudencial, inteligente. Pode faltar um ou outro ajuste, mas nada que muda as estruturas de colunas, de vigas, ou seja, a linha mestra do projeto. E cá para nós, Paulo, já era tempo de termos alguma coisa abrindo, né? Porque está havendo um efeito manada. Um contaminado em casa dentro, ele contamina os outros parentes tudinho, mãe, pai, primo, tudo que tiver. Porque quem mora, assim, 3, 4 pessoas é rico. Pobre é a família de 5 a 8 pessoas, Paulo. Não tem como fugir o nariz a nariz ou boca a boca. No mais, sol brilhando, né? Logo mais com Valdir Corrêa, a oração às 7h30. E Pellegrini, você é sempre uma alegria, você consegue dar esses fatos violentos com ironia. Isso é muito difícil. Paulo, um grande abraço, muito obrigado e tenham todos um bom dia. Bom dia, Josué, uma boa quarta-feira para você. Loteria. A Time Mania Concurso 1489 sorteou as dezenas 02, 11, 13, 16, 18, 31 e 56. Time do Coração Bahia, prêmio acumulado. Dia de sorte, concurso 308, dezenas sorteadas 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 28. Mês da sorte, janeiro. Aqui na concurso 5.279 também acumulou 41 apostas. Com a quadra, cada uma vai receber R$10.381,41. Dezenas sorteadas 04, 09, 47, 53 e 62. A Lotomania saiu para um apostador lá de Ipiaú, na Bahia. Ele vai receber R$10.207.815,43. O prêmio estava acumulado nesse concurso 2077. Dezenas sorteadas 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 39, 50, 52, 62, 73, 85, 92 e 94. Últimas notícias. Em um dia de alívio nos mercados internacionais, o dólar fechou no menor valor em quase um mês. O dólar comercial terminou ontem vendido a R$5,36. No mercado de ações, o dia foi marcado pela volatilidade. O Ibovespa, índice da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia aos 85.469 pontos, com queda de 0,23%. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta quarta-feira, à medida que investidores monitoram crescentes tensões entre Estados Unidos e China, que tem Hong Kong como foco desde a semana passada, e ao mesmo tempo esforços de reabertura econômica em vários países na esteira do choque do coronavírus e a possibilidade de que surja um tratamento para a doença. Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,34% e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,86%. Já o Hang Seng cedeu 0,36% em Hong Kong. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que subirá os preços do litro do diesel em 7% e da gasolina em 5%. Os novos valores valem a partir desta quarta-feira. Apesar dos aumentos no acumulado do ano, a gasolina acumula redução de 30,9% e o diesel redução de 35,4%. A Câmara aprovou na noite de ontem a medida provisória 919/20, que aumenta o salário mínimo para R$1.045 neste ano. O texto agora segue para análise no Senado. Auxílio emergencial. Caixa acredita nesta quarta benefício a mais 2,8 milhões de trabalhadores. Caixa concluiu o pagamento da segunda parcela para quem recebeu a primeira até 30 de abril e que não faz parte do programa Bolsa Família. Justiça autoriza que Wesley voltem a ocupar cargos na JF.
Alvos da Lava Jato, irmãos chegaram a ficar presos e fecharam delação que é contestada. Como o Jornal da Manhã já informou ainda há pouco, Polícia Federal está cumprindo nesse instante 29 mandados em inquéritos sobre fake news. Buscas em 5 estados e no Distrito Federal foram autorizadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ministério Público e Judiciário devem investigar atos hostis contra jornalistas no Alvorada de Gilmar Mendes. Grupo Globo e Folha de São Paulo decidiram na segunda deixar a cobertura na residência oficial da presidência em razão da falta de segurança para os profissionais. Desmatamento na Mata Atlântica cresceu 27% entre 2018 e 2019, aponta relatório. Documento da Fundação SOS Mata Atlântica aponta que Minas Gerais, Bahia e Paraná tiveram as maiores áreas desmatadas. Já Alagoas e Rio Grande do Norte conseguiram zerar o desmatamento. Bioma tem lei específica de proteção. Indignado com a operação da Polícia Federal para cumprir mandados de busca e apreensão nas suas residências oficial e pessoal, o governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, reuniu-se com secretários na tarde de ontem no Jardim de Inverno do Palácio Guanabara, sede do governo. No encontro, Witzel afirmou que não renunciará ao cargo e reiterou que está sofrendo ataque político da família Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que em 5 dias, no âmbito do inquérito das fake news, que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja ouvido pela Polícia Federal para explicar uma declaração na reunião ministerial. Na ocasião, Weintraub afirmou que, por ele, colocaria vagabundos na cadeia, começando pelo STF. O Brasil registrou 1.039 novas mortes por Covid-19, chegando ao total de 24.512. O resultado representou um aumento de 4,4%. Os números foram divulgados no balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à tarde. Enfermeiros e médicos italianos reclamam de esquecimento após auge da pandemia de Covid-19. Com a Itália tendo superado o pico de coronavírus, médicos dizem que o trauma está batendo agora. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse hoje que o cenário suave da instituição relacionado à crise do coronavírus está provavelmente ultrapassado e que na esteira da pandemia, a zona do euro deverá sofrer uma contração econômica que ficará entre cenários médio e severo. Sistema de saúde do Chile à beira do colapso. Número de casos de Covid-19 cresce rapidamente no país sul-americano. Especialistas alertam para a falta de leitos de UTI e governo reage e os mais afetados gritam: se o vírus não nos matar, nos matará a fome. Judeus ortodoxos são presos por celebrar casamento em quarentena na Argentina. Noivos, padrinhos e rabino foram detidos, segundo o promotor, que investiga se outros 2 casamentos com 150 convidados também foram realizados violando a quarentena. Comunidade judaica argentina é a maior da América Latina. Nova Delhi, a capital da Índia, registrou esta semana as maiores temperaturas para o mês de maio em 18 anos e o termômetro superou 47 graus Celsius na terça-feira, anunciou o Serviço de Meteorologia. Perto de Nova Delhi, no estado vizinho de Rajasthan, a cidade de Churu registrou temperatura acima de 50 graus Celsius. Moradores do sul da Flórida não aproveitaram a reabertura de restaurantes e de algumas praias após 2 meses de quarentena devido à pandemia, por conta de 3 dias seguidos de chuvas que alagaram Miami e outras cidades costeiras afetadas pelo aumento do nível do mar nesta terça-feira. Habitantes da parte sul do estado americano receberam alertas de tempestades, tornados e inundações desde domingo, com as ruas alagadas e queda de eletricidade. Nas redes sociais circulam imagens de carros com água chegando às janelas, pessoas usando caiaques pelas ruas de Miami e algumas até surfando, puxadas por uma corda amarrada em um veículo off-road. Na noite de terça-feira não havia relato de danos. A diretora-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, citou uma projeção de 88,3 mil mortes por Covid-19 no Brasil até o dia 4 de agosto. Etienne
fez a afirmação ao ser questionada se a OPAS tinha previsões sobre o futuro da pandemia no continente americano. O dado sobre o Brasil foi elaborado com contribuição da entidade pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que também fez projeção para outros 14 países da região, incluindo Estados Unidos e Canadá. Depois, o modelo foi atualizado com números de mais estados brasileiros. Com a mudança, o número de mortes previstas para o Brasil subiu para 125 mil até o início de agosto. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Wilson Witzel reúne secretariado e diz que não renuncia. A Folha de São Paulo. Brasil registra 1.039 novas mortes por coronavírus em 24 horas. País tem mais de 24 mil óbitos e 391 mil casos. O Estado de São Paulo. Ministério da Saúde admite que a quantidade de testes para coronavírus feita no Brasil não é ideal. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Witzel diz que Flávio Bolsonaro deveria estar preso e Brasil vive ditadura. Valor Econômico. Latam diz que Brasil ficou de fora do plano de recuperação por BNDES. Estado de Minas. Major Olímpio sobre Bolsonaro. Brigou comigo para proteger filho bandido. Jornal do Comércio no Recife. Haddad. Se tem um vagabundo nesse país é Bolsonaro. É um desequilibrado. Fortaleza Diário do Nordeste. Bolsonaro diz não poder mais socorrer estados e insiste na reabertura da economia. Porto Alegre 0 hora. Nos bastidores, STF cogita usar depoimento de Paulo Marinho em outras investigações contra Bolsonaro. As edições impressas locais. Jornal do Comércio. Custo Amazonas mais impacto por crise. Diário do Amazonas. Receita do Amazonas cresce 170 milhões na pandemia. A crítica. Festival é adiado. Em tempo, mantida a suspensão de impeachment de Wilson. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. E teve a participação especial de Josué Filho. A apresentação foi de Paulo Guerra. Difusora FM